Irmãos, graça e paz. Ficamos muito felizes com a decisão tomada no dia de ontem pelo governador Belivaldo Chagas, governador do estado de Sergipe, permitindo o retorno gradual das atividades religiosas de todos os credos e confissões. Isso inclui as igrejas evangélicas na realização de seus trabalhos presenciais, nos cultos presenciais. O Conselho, então, já havia se reunido, o Conselho da Igreja Presbiteriana de Aracaju já havia se reunido e tomado decisões, já havia se programado, juntamente com a Junta Diaconal, preparando-se para quando esse momento ele, então, acontecesse. Então, com base no parágrafo 3º do artigo 1º da Resolução número 03/2020, tomada no dia 30 de julho de 2020, do Comitê Gestor de Retomada Econômica, o Conselho resolveu aprovar o retorno dos cultos presenciais a partir do dia 2 de agosto de 2020. Essa resolução já havia sido tomada quando tivemos uma possibilidade de retorno num tempo anterior, mas infelizmente isso foi suspenso. Então, apenas aqui nós atualizamos a resolução, só para informação. E nós vamos então observar os limites estabelecidos pelo governo e vamos atender de acordo com as fases que foram então determinadas. Esta primeira fase, a ocupação dos espaços aqui físicos da Igreja Presbiteriana de Aracaju deverão ser até 30%. Então, nós também resolvemos recomendar que os membros, congregados e visitantes pertencentes aos grupos de risco ou que estejam sintomáticos para o Covid-19 permaneçam assistindo às devocionais, agora os cultos, né? Pois nós vamos realizar os cultos públicos por meio das transmissões online. As transmissões online, elas não vão parar de acontecer, de modo que se você não pode vir, por enquanto, você pode nos acompanhar o trabalho da igreja através da internet. Então, outra resolução, aprovar a realização de um culto matutino e um culto vespertino aos domingos, então, às 9 da manhã e às 18 horas da tarde, com as limitações de ocupação estabelecidas pelo decreto, de 30% da nossa capacidade. 4. Aprovar o agendamento para os cultos presenciais através de inscrições pela internet em link a ser divulgado. Então, você vai se inscrever para ter acesso e participar dos cultos em nossa igreja e este link vai ser divulgado e você vai então poder colocar o seu nome, colocar o seu CPF, lembrando que a participação dos membros, congregados e visitantes será apenas de um turno, ou seja, você não vai poder participar dos dois cultos. Se você colocar lá seu nome, seu CPF, isso já vai deixar claro, se você escolher participar do culto das 9 da manhã, que você não vai conseguir fazer a inscrição para o culto das 18 horas da tarde. Isso os cultos presenciais. Então, prestem bem atenção a isso, porque essa informação ela é muito importante. Lá também você vai ter estas mesmas orientações para lembrar a você de como você deve se preparar para vir. 5º, aprovar a manutenção da escola dominical, ainda de forma virtual, ou seja, permanecerá durante as fases 1 e 2 dos decretos governamentais, do decreto governamental, através do formato online. Então, por enquanto, devido à questão do cuidado que nós devemos ter com a aglomeração, das limitações de espaço, a escola dominical ela continuará funcionando de forma virtual. Apenas os cultos presenciais eles acontecerão. Aprovar a realização da ceia do Senhor nos turnos da manhã e da tarde. Ou seja, às 9 horas da manhã nós teremos o culto com a celebração da Santa Ceia e às 18 horas também, durante as fases 1 e 2. Lembrando, a fase 1 compreende apenas 30% da capacidade física do templo, a fase 2 até 50%. Por que nós estamos fazendo isso? Porque, devido à situação, e aí nós precisamos contar com a sua compreensão, nós não vamos poder participar dos dois trabalhos de culto. E por essa razão, o Conselho, entendendo a necessidade, se você vem pela manhã, você participa da ceia, porque você não vai poder voltar à tarde. E o mesmo vai acontecer com aqueles que escolherem vir às 18 horas da tarde, ou seja, também nós celebraremos a Santa Ceia do Senhor. Caso algum membro, congregado ou visitante, que não tenha realizado o agendamento online compareça na sede do templo da igreja durante a realização dos cultos presenciais
e a lotação já tenha atingido a sua capacidade máxima, conforme as determinações das fases 1 e 2, a junta diaconal, então, está autorizada a comunicar, infelizmente, a impossibilidade deste membro congregado ou visitante acessar o local. Então, nós precisamos ter o máximo de cuidado, o testemunho que precisa ser dado quanto ao uso da máscara, a higienização das mãos, que nós já sabemos, e a atenção aos espaços que estão extremamente limitados. Então, nós não vamos colocar além da capacidade para que isso não gere problemas para a igreja e mau testemunho do Evangelho. Por fim, concentrar as atividades de culto das congregações presbiteriana do Santa Maria e Parque dos Faróis no templo da primeira congregação. Ou seja, Parque dos Faróis vai se reunir na congregação do Santa Maria, juntamente com os irmãos de lá, para as realizações dos trabalhos. Lembrando que, durante este período das fases 1 e 2, nós só realizaremos trabalhos presenciais aos domingos. Então, os trabalhos de meio de semana continuarão, assim como a escola dominical, de forma online. Ou seja, às quartas-feiras, as devocionais em Provérbios continuarão online. Os trabalhos das congregações não funcionarão ainda no meio da semana. E como é que eles vão tomar a ceia? Então, no domingo, à tarde, antes do trabalho da tarde aqui na sede, eu estarei indo com um diácono, com um presbítero e um diácono celebrar a ceia do Senhor lá para os irmãos da congregação no bairro Santa Maria. Lá no Santa Maria, no bairro Santa Maria, os irmãos das duas congregações estarão reunidos, também atendendo às mesmas regras que nós estamos aqui primando, estamos prezando.